Olá, pessoal, tudo bem? Que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Estou chegando para falar da chegada de Humberto Louser para a equipe do Atlético Goianiense. Foi ou não foi uma boa contratação? Pois é, vamos falar desse assunto. Antes, se inscreva no canal, ative as notificações, participe nos comentários e, se quiser, me siga também nas outras redes sociais. Estou lá no Instagram, estou lá no Twitter, também estou lá no Facebook. Só que no Facebook não é André Isaac, é André Isaac Oficial. Muito obrigado aí pela audiência. Pois é, Humberto Louser, 41 anos, é o novo técnico da equipe do Atlético. Eu conheço Humberto Louser há muito tempo. Quando ele veio para a equipe do Vila Nova, eu conheço esse rapaz de algum lugar. E eu lembrava que ele tinha jogado na equipe do Anápolis, embora isso não constasse da ficha dele. Não consta da ficha dele porque ele ficou só um período de treinamentos, ele disputou alguns amistosos, e como não disputou uma competição por inteiro, ele não, ou parte de uma competição, ele não colocou no currículo o Anápolis Futebol Clube, mas eu lembrava. Inclusive, eu falei, você jogou na Anápolis? Ele assustou assim na época, ele era técnico da equipe do Vila Nova, falei, eu me lembro de você lá. E lembro também de ter ido a Jundiaí, São Paulo, para cobrir um jogo de um time goiano contra o Paulista de Jundiaí na época e ter entrevistado ele como jogador. E ele me lembra de ter me tratado muito bem, ter lembrado de lá de Anápolis e tal. Então eu já conhecia o Humberto Louser. Quando ele surgiu como técnico na equipe do Guarani, me chamou a atenção porque na primeira participação dele como técnico, ele foi campeão da Série A2 do Campeonato Paulista. E é um campeonato complicadíssimo, a Série A2 do Paulistão, o acesso à elite do futebol paulista. Em seguida, ele veio para o Vila Nova. No Vila Nova, ele ficou 8 partidas. Chegou a ser questionado pela forma de jogar em um ou outro jogo, mas foi apenas o início do trabalho. Ele ficou 8 jogos, ganhou 4, empatou 3 e só perdeu uma partida. Mais de 60% de aproveitamento. Ele foi para o Coritiba. E no Coritiba ele se saiu muito bem. Foi o melhor time do primeiro turno, caiu um pouco de produção no segundo turno e foi demitido. Aí veio o Jorginho. Jorginho, ex-seleção brasileira, que foi treinador do Atlético na Copa Sul-Americana e Campeonato Goiano do ano passado. Aí o Jorginho assumiu o Coritiba e subiu para a Série A. E eu me lembro do Jorginho dando entrevista, parabenizando o trabalho inicial feito pelo Humberto Louser na equipe do Coxa. Depois ele foi para a Chapecoense. E na Chapecoense eu acredito que foi o melhor trabalho que ele fez. Ele foi campeão brasileiro da Série B. Aí depois foi para o Sport Recife, iniciou bem o Campeonato Brasileiro, mas depois acabou saindo e agora é técnico do Atlético Goianiense. E afinal de contas, foi uma boa contratação? Pois é. Lembrando que o Adson Batista disse, depois do jogo contra o Vila Nova, que iria arriscar em relação a técnico. Primeiramente, eu acredito que Humberto Louser é um técnico promissor, que fez trabalhos interessantes, é uma boa contratação para o Atlético. Mas nesse ponto, o Adson Batista não arriscou. Até porque é um técnico dentro das condições do Atlético. Ele não é uma surpresa. Ele não é um grande investimento do Atlético. Ele não é uma contratação ousada. Não é. Então, quando ele disse que ia arriscar, nisso ele não arriscou em relação a técnico. Sobre Humberto Louser. Olha, técnico jovem, promissor, inteligente, bons trabalhos em pouco tempo que é técnico. O trabalho de referência dele é o trabalho lá na Chapecoense. A melhor defesa do campeonato, 21 gols sofridos em 38 jogos. Uma marca que poucos times conseguiram em toda a história da Série B do Campeonato Brasileiro. Isso significa que ele seja um técnico defensivo? Ele é um técnico que prioriza primeiramente o ajuste da defesa, mas não significa que ele seja defensivo. No Sport Recife, por exemplo, ele
fez uma campanha ruim no início do Campeonato Brasileiro, mas perdeu apenas um jogo por diferença de 2 gols, que foi para o Flamengo. Fazer gol no Sport Recife era complicado, o time do Humberto Louser. Só que o time não tinha força ofensiva. Por culpa do treinador? Não, acredito que mais por culpa do time, da falta de qualidade da equipe, do poder de investimento, dos problemas financeiros que tinha a equipe do esporte. Na Chapecoense, ele teve a melhor defesa, e 21 gols sofridos, mas marcou 42 gols no ataque. Ele teve o saldo de 21. Entre todas as equipes do campeonato, o melhor saldo foi da equipe da Chapecoense. Isso mostra que ele teve, durante o campeonato, um time equilibrado. Então, é isso que o Atlético precisa, de uma equipe equilibrada, que não seja tão só boa defensivamente e faltar ofensividade, como faltou, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, em grande parte do período, no comando do técnico Eduardo Barroca. E o Atlético, ele estava precisando de uma sacudida, e está precisando de uma sacudida como essa, de trazer outra mentalidade, porque o time estava muito refém da mentalidade do padrão Atlético, do padrão comissão técnica permanente. Não que o padrão estivesse errado. Acredito que o padrão ele tenha se desgastado com o decorrer do tempo. A comissão técnica permanente, com amplos poderes no clube, e tudo sendo feito em cima do trabalho dela, inclusive o trabalho dos técnicos que vinham de fora. E aí o treinador saía, a comissão técnica permanente pegava, dava alguns resultados interessantes, começava a cair de produção, trazia outro treinador e ia nesse ciclo. Acontece que no Campeonato Brasileiro do ano passado, quando a comissão permanente assumiu com o Eduardo Souza, caiu muito de produção. Aí o Marcelo Cabo veio para salvar e segurou o time. E agora, nesse início de temporada, quando saiu o Marcelo Cabo e veio a comissão técnica permanente, não trouxe nada de novo. Então, o que o Atlético precisa desse fato novo. Precisa de uma metodologia diferente. Esse time precisa da Liga, porque foi bastante modificado em relação ao ano passado. Então, respondendo, se a contratação do Humberto Louser foi boa, eu acredito que sim. Tudo no futebol é uma aposta, depende da Liga. E eu acredito que o Atlético está tomando a decisão com antecedência, porque falta muito para chegar uma fase decisiva do Campeonato Goiano, falta pouco para terminar o turno, logo já veio o mata-mata, mas eu acredito que o Atlético tem condições para chegar numa semifinal tranquilo. Mas eu digo, falta um tempo considerável, um tempo suficiente para o Humberto Louser melhorar esse time para as fases finais do Campeonato Goiano, para a Copa do Brasil, e um tempo razoável para começar o Campeonato Brasileiro e iniciar a Copa Sul-Americana. Então, boa sorte a Humberto Louser no comando da equipe rubro-negra. Valeu, pessoal!